Eu achei por bem trazer essa mensagem. Como hoje é culto de ensino, eu quero trazer uma palavra para edificar a tua fé. Como hoje é culto de você aprender algo da parte de Deus, eu chamo a vossa atenção para você entender e compreender que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se vê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que muitos homens e mulheres da antiguidade, no tempo passado, foram provados, testados e maltratados por causa da sua fé. E olhando o contexto, nós vamos deparar que o autor dos Hebreus está querendo nos mostrar que antes de nós existirmos, muitos padeceram por causa da sua fé. Não desanimaram, não se entristeceram, não deixaram-se abater mediante a dificuldade, não deixaram se escandalizar pelos momentos que estavam passando na sua caminhada, na sua jornada aqui na volta dessa terra. Então Deus me fez trazer esta palavra para você entender e compreender que a fé é um alimento combustível na vida do crente, para ele andar, prosperar, andar segundo a vontade de Deus. E se você observar que na antiguidade muitos padeceram, muitos foram mortos por não negar a sua fé em Cristo Jesus. Onde nós lemos os textos, nós vamos deparar com várias situações. E eu tenho um tema na mensagem, já até preguei essa mensagem, mas eu creio que Deus vai falar diferente. Não sei se alguém lembra, deve lembrar. Os heróis da fé. Repita comigo: os heróis da fé. Muitas vezes as dificuldades, as provações, as perseguições das nossas vidas, do servo de Deus, Cristo, nos leva a acreditar que o crente nasceu para ser provado. Aquele que não é provado não é testado por Deus. Aquele que não passa por dificuldade, não passa por luta, não passa por momento difícil, não tem como Deus aprovar. Porque viver na abundância, viver quando nós temos tudo é fácil, mas viver quando nós estamos no meio da provação, no meio do deserto, é difícil. Por quê? Porque Deus se agrada daquele que passa o deserto, passa a dificuldade esperando nele. Porque quando nós esperamos no Senhor, a providência de Deus vem sobre a nossa vida. Mas todas essas aprovações, perseguições que enfrentamos em nossa caminhada, um dia vai acabar. Quando Jesus Cristo nos levar para junto dele, quando Ele abrir o céu, Ele vai levar a mim e a você, e tudo vai ser alegria. Verdade, Deus. É por isso que nesta noite eu quero pegar a tua palavra, a palavra de Deus nessa noite ao teu coração. Eu não sei como é que está a tua jornada, a tua caminhada, a tua dificuldade, onde você está passando. Eu não sei como é que está a tua fé, não sei se a tua fé está meio abalada, está meio fraca. E muitas vezes você está se desacreditado por tanta luta, por tanta dificuldade que você está passando. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus hoje vai falar ao teu coração. Verdade, Deus. Mas você tem que aprender algo da parte de Deus. Para que nós possamos servir o Senhor, nós não podemos negar a fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque aquele que nega Jesus, mas na frente de Jesus também vai negar mediante ao Pai. Olha só a sua importância de você continuar na presença, na posição, não deixar se abalar mediante a dificuldade que você está passando. Porque muitos homens e mulheres de Deus passaram dificuldade, foram mortos, foram planejados, foram encerrados ao meio, mas eles não negaram a sua fé. Sabe por quê? Porque ele sabia, mediante a dificuldade, mediante as provas, mediante que um morria ali, outro tombava ali, eles acreditavam que lá no céu eles receberam o seu galardão. E assim sou eu e você. Pode matar a carne, podemos tombar aqui, mas seremos glorificados lá no céu de glória. Então, amados irmãos, eu chamo a vossa atenção nesta noite. Não negue a tua fé em Cristo Jesus. Deus deu o melhor para você ser mais que vitorioso na presença dele. Não baixa
tua cabeça. Não deixa as coisas deste mundo tirar que Deus tem colocado sobre a tua vida, a tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Não negue a sua fé mediante acusações falsas contra você. Você sabia disso? Muitas vezes as pessoas, caçam acusação contra mim e contra você. No teu trabalho, na sua escola, na faculdade, onde você se encontra. Muitas vezes as pessoas caçam acusação para poder querer trazer o mal sobre a sua vida. Mas pensando ele que trazendo o mal sobre a sua vida, não pensando ele que não está contra você, mas sim contra Deus. Porque quando alguém se levanta contra a minha vida e contra a tua vida, não está se levantando contra mim nem contra você, é contra Deus. Sabe por quê? Porque nós somos povo escolhido e sacerdote de Deus. Se as pessoas bem soubessem, entendessem, compreendessem a palavra de Deus, ela não julgava o crente. Se você olhar em Atos capítulo 7, versículo 52 ao 60, vai falar a respeito de Estevão. A Bíblia fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, estava pregando a palavra de Deus. E os maiorais, os sacerdotes, ali naquele momento, os fariseus, os escribas naquele momento, estavam ali querendo causar acusação contra Estevão naquele momento. Mas eles não podiam, sabe por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eles não podiam contentar com Estevão, porque Deus falava através de Estevão naquele momento. Sabe o que eu entendo com isso nesta noite, amados irmãos? Mesmo que te acuse, mesmo que fala que você está em pecado, mesmo que fala que você não vale nada, que você é um crente coitadinho, ele não sabe o que está falando. Ele maior é o nosso Deus sobre a nossa vida. Se você observar naquele momento, Estevão estava ali sendo julgado, não tinha feito nada naquele momento, mas naquele momento ali apareceu alguns homens com inveja pelo ministério de Estevão, porque ele estava sendo usado por Deus ali naquele momento. E pode acontecer com você nesse motivo, você sabia disso? Quando Deus te levantar para poder pregar, para poder adorar o nome dele, pessoas vão ficar com inveja de você. Mas não te preocupe, siga em frente, que Deus vai contigo para poder te dar a tua vitória. Mesmo que tire a tua vida, não negue a tua fé em Cristo Jesus. Se você observar, amado meu irmão, quando naquele momento Estevão estava sendo acusado por aqueles homens naquele momento e todo o povo que estava ao seu redor, a Bíblia fala, irmã Sara, que ele não negou a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que naquele momento Estevão ali cheio do Espírito Santo começou a falar a respeito de Cristo para aquele povo, que Jesus veio e aquele povo não recebeu, não reconheceu como o seu Salvador. A Bíblia fala que eles tampavam os ouvidos para não ouvir a mensagem de Estevão naquele momento. A Bíblia fala que todos cheios de raiva naquele momento começaram a pegar pedra e começaram a apedrejar Estevão naquele momento. Imagina a situação daquele homem de Deus naquele momento, não tinha culpa, somente estava pregando a palavra de Deus. Ei, eu quero te falar, pregue a palavra de Deus enquanto é tempo. Não se preocupa pelos levanta, não se preocupa pelas pedradas que você vai levar. Maior é o Deus que nos serve nesta noite. Estevão veio naquela situação, não se preocupou, mas somente pregou a palavra de Deus, e por causa disso ele pagou com a sua própria vida. E quando naquele momento, quando aqueles homens começaram naquele momento a jogar pedra sobre Estevão, naquele momento a Bíblia fala que ele recebendo aquela pedra de joelho no chão. A Bíblia fala que ele olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, ele viu Jesus assentado, Deus assentado no seu trono e Jesus em pé à sua direita. A Bíblia fala que ele levantou a sua voz e falou: eis que eu vejo o Filho do Homem assentado de Deus naquele momento. Sabe o que é isso? Naquele momento Jesus estava contemplando aquela dificuldade que Estevão estava passando naquele momento. Ele sabe o que eu aprendo com isso. Ele não tem prova que Deus não vai nos sustentar, não tem perseguição que Deus não vai nos sustentar. Ele pode matar o corpo, mas não mata o espírito que está sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para você.
Não negue a tua fé, porque Deus vai te dar a tua vitória. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Não negue a sua fé, porque aquele que respira o mal contra ti não está respirando contra você, mas sim contra o Deus Todo-Poderoso. Você sabia disso? Verdade. As pessoas que desejam o seu mal não estão desejando mal para si, para você próprio, mas sim para Deus. Sabe por quê? Porque você é bom escudo de Deus. Se você entendesse e compreendesse o tanto que você tem valor na presença de Deus, você não se preocupava. De ter saído meu irmão, vou falar o nome, né? Ele convém, eu tenho que ter que ir lá. E falou que tem uns menininhos lá na escola, lá fazendo culto com ela. Eu vou lá. Eu vou pegar a palavra para aqueles, né? Filhos das trevas. E falo, não, pastor, tem uns meninos lá no colégio lá que estão fazendo culto comigo. Mas eu vou levar dentro da palavra. É aquele que faz, né? Recebe sua pessoa, paga o preço aqui na terra. É. Mas se eles bem soubessem do que ele está tocando, eles vão fazer isso. Ei, Deus tem zelo do menor até o maior, não importa se é pastor, né? Se é presbítero, não. Se for o pequenininho, ele defende. Ele defende. Se as pessoas entendessem e compreendessem que se eles soubessem, eles não tocavam no povo de Deus, tá vendo? Porque aquele que toca no ungido de Deus, grandes consequências vão vir sobre a vida dessas pessoas. Porque se você olhar lá no presente, aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6, né? Nós vamos contemplar a história de Paulo de Tarso. Nós sabemos que Paulo, né, ou Saulo, era um perseguidor da igreja. E se nós observarmos o contexto, ele teve participação na morte de Estevão. Ele estava lá. A Bíblia fala que as vestes de Estevão caíram sobre os pés de Saulo. Então ele teve participação na morte de Estevão. Mas quando Paulo naquele momento estava perseguindo a igreja, em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 6, nós vamos deparar que ele teve um encontro com Jesus e no caminho de Damasco. A Bíblia fala que ele ia perseguir novamente a igreja, e ele pegou carro dali com o sacerdote, com Caifás naquele momento, que era o sacerdote, para poder perseguir a igreja, maltratar a igreja, matar os crentes naquele momento. E se você contemplar o contexto da história, a Bíblia fala que ele foi com os homens também junto com ele. Mas chegando no caminho de Damasco, você vai observar que Paulo teve encontro com Deus. A Bíblia fala que apareceu uma luz naquele momento no meio da estrada. Não era dia, não era de noite, era de dia. A Bíblia fala que ele olhando aquela luz, e saiu uma voz daquela luz e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu quero que você entenda e compreenda: aquele que te persegue não está perseguindo você, mas está perseguindo a Jesus Cristo. É por isso que você tem que ter fé e acreditar que aquele que se levanta contra a igreja, contra os pequeninos de Deus, vai pagar um grande preço. E a Bíblia fala que naquele momento Paulo caiu por terra. E naquele momento Deus trouxe salvação para a vida daquele homem e trouxe ele para poder ser um dos maiores, né, missionários dos gentios naquela época. Amados irmãos, eu quero que você entenda e compreenda que aquele que te persegue, aquele que te maltrata, não fique com raiva dele, mas ore por ele, para Deus possa converter o seu coração e ele voltar o coração para Deus, para ele poder ser um pregador da palavra. E não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra as protestadas, contra os demônios que têm afligido a nossa alma, que têm tentado nos derrubar. Assim foi com Paulo naquele momento. Paulo estava perseguindo a igreja, Paulo estava maltratando a igreja, Paulo estava pegando os crentes, metendo na prisão. E mais um dia ele teve um encontro com Deus, e como o homem tem encontro com Deus, ele é transformado, ele é libertado. Então o dever da igreja é orar por aquele que se persegue a igreja nesse último dia, porque Deus pode fazer o milagre. E Paulo veio para Jesus naquele momento. Isso é o que?
a oração do justo, é a fé. A fé não pode ser abalada no momento, mesmo que seja perseguido, não deixe. Aleluia, vocês estão entendendo aqui em nome de Jesus? Não negue a sua fé em Cristo. Amém? Porque você pode perder a sua vida, mas não perde a sua salvação. É forte, né? Não negue a tua fé em Cristo Jesus. Você pode perder até a sua vida, mas você não perde a tua salvação. Se o homem bem soubesse que esta matéria aqui ela vai tomar, que ela vai, né, cair, mas o que vale é o Espírito. A alma que está na minha vida e sobre a sua vida. Porque se você observar, amados irmãos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8, nós vamos deparar com a história de Paulo já em Roma, preso na sua própria casa. Por 3 anos ele preso na sua própria casa. Eita glória, aleluia. E ele passou ali pregando, levando a palavra da salvação, para que todos que estavam ali visitando ele em Roma, ele pregava a palavra de Deus. E quando, a partir de 3 anos, a Bíblia fala que Paulo foi tirado da sua casa e levado para a corte, para poder mais uma vez ser julgado. E a Bíblia fala que ele estava só no seu julgamento, somente Lucas com ele. Eu já preguei sobre isso. Paulo estava desamparado naquele momento. Paulo estava sendo acusado pelo crime que ele não cometeu, só porque ele pregava a palavra da verdade para aquele povo. Mas se você observar em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo está no fim do seu ministério, no fim da sua jornada. Mas o que eu acho interessante é que Paulo naquele momento, veio mediante a sua dificuldade, veio a morte bater sobre a sua vida, naquele momento ele não desvaneceu a sua fé. Paulo estava vendo ali, naquele momento, o seu inimigo a poder naquele momento pegar ele e matar naquele momento, mas ele não estava preocupado o que mata o corpo, ele se preocupa aquilo que mata a alma, mata o espírito e leva para o inferno, porque aquele que mata o corpo, ele será glorificado em Cristo Jesus. E naquele momento ele estava ali vendo o seu inimigo se aproximando dele para poder querer matar naquele momento. Mas naquele momento ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ele tinha feito na sua jornada, na sua caminhada, não ia ser em vão. Assim sou eu e você neste dia. A minha, a tua caminhada, a nossa jornada, o nosso ministério que Deus tem nos dado não é em vão. Deus vai te recompensar no dia, mas não negue a fé em Cristo Jesus. Não negue a sua fé. Se você contemplar em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8, Paulo vai dizer: combati o bom combate e guardei a carreira. Glória a Deus. Ele está falando: acabou para mim, vamos sair deste mundo. Mas no momento ele estava alegre, porque ele fez um bom serviço para o Senhor, mediante, amados irmãos, a situação que Paulo queira te matar, te jogar no chão, mas não negue a tua fé. Deus é contigo, Deus vai te dar a tua vitória quando chegar lá no céu. Não te preocupa, a tua coroa está lá reservada para você, pelo aquilo que tu tem feito, pelo Evangelho, pelo aquilo que tu tem feito, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é em vão, amado irmão. Nada é em vão que você faz para o reino de Deus. Assim foi na vida de Paulo. Paulo sabia: eu vou tomar aqui, mas vou ser glorificado no céu. O importante é isso, crente. Mesmo que nós perecemos aqui, mas nós vamos ser glorificados no céu. Eu quero que você entenda e compreenda nesta noite. Eu não sei como é que está a tua fé, eu não sei se ela está abalada, se ela está talvez no meio da dúvida. Não deixa, sabe por quê? Porque a fé é o que vai te dar a tua vitória, a tua fé que vai chegar, você vai ter a garantia de chegar no céu e glorificar, conhecer o nome de Deus Todo-Poderoso. Não negue a sua fé, porque muitos foram mortos por não negar a cruz de Cristo Jesus. Você sabia disso? Muitos morreram por não negar a sua fé em Cristo Jesus. Então
talvez nós passamos para ouvir aqui e já começam a murmurar, a reclamar, a desvanecer a nossa fé. Faça isso não, crente. Anima a tua fé. Deus é contigo no meio desta caminhada, dessa jornada. Eu quero que você aprenda nesta noite que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a fé agrada a Deus. Se você pensa a importância da sua fé mediante a presença de Deus, você não deixar de se abalar por muitas coisas que vêm sobre a sua vida, você ficar no meio da presença de Deus. Se você olhar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 9, vamos ler em nome de Jesus. 1 Pedro, olha só o que diz. Vamos ler um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do ponto da Gálacia, do Palácio, Ásia e Betínia. Ele, segundo a paciência de Deus, Pai, e santificação do Espírito para a obediência e a operação do sangue de Jesus Cristo, graça e Pai nos seja multiplicada. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo desde os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, que se não pode manchar, guardamos ao céu para vós, que mediante a fé, tais guardados na virtude de Deus, para a salvação já preparada para se revelar no último tempo, em que vos guardeis-vos e alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que estejais um pouco constratizados com várias tentações, para que a prova de nossa fé cumpra mais preciosa do que o ouro e que perece, é provado pelo fogo, e se ache em louvor, honra, glória, na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, amai no qual não veio agora, mas creio-vos e alegrais com gozo inefáveis e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém? Esse aqui é o que Pedro relatando, as palavras do Espírito Santo para mim e para você nesta noite. Ele querendo nos animar a nossa fé, porque se você observar o contexto onde nós lemos, ele fala de quê? De provações, de tentações deste mundo, que eu e você estão passando nesse mundo. É verdade, não é? Quem é que não passa por prova? Todos nós passamos. Seja tanto maior, mais velho, mais novo, tudo passamos por provações. Mas isso não é o fim da palavra, meus irmãos. Tem gente que quando começa a passar pela prova, começa a confiar, começa a se preocupar pelo tamanho do deserto que está se encontrando, e muitas vezes quer desvanecer a fé, quer voltar para trás, e diz: Deus não se agrada. Deus não se agrada daquele crente que quer voltar para trás. Tem que se olhar para frente, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, olhar somente para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, a adversidade, as tentações e as provações vai passar, e você vai chegar a fim do deserto que você está passando. Pedro estava querendo nos falar, amados irmãos, nesta noite, que não importa as provações, as tentações deste mundo, não importa nós adorar a Deus e confiar que a nossa fé vai nos garantir a nossa vitória. Ele vai nos dar a nossa vitória. Porque naquele momento, se você observar o que nós temos aqui, porque ele nos adverte que nós perseveramos até o fim da nossa fé e a salvação da alma. Porque quando nós permaneceremos na fé e não deixamos a nossa fé se corromper,
Nós vamos alcançar o céu de glória. Quem crê nessa noite? Glória a Deus. Pois acredite desta noite. Aleluia. Se você observar no contexto onde nós estamos lendo, está falando sobre a respeito de pessoas que morreram por não negar a sua fé. E eu tenho aqui alguns exemplos de cristãos, né, e apóstolos que morreram por não negar a cruz de Cristo Jesus. Muitos tomaram, muitos morreram, muitos foram mortos, amados irmãos, mas não negaram a sua fé mediante o que estava passando. Eu creio que hoje, se levantasse uma perseguição no Brasil, eu creio que muitos iam negar a fé de Jesus. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, pensam que está preparado, mas não está. Vive somente de aparência, de ser crente somente de aparência. E pensa que é crente suficiente para poder passar uma perseguição. Mas eu creio que nesta noite, aqui nesta noite, nesta igreja, existe verdadeiro crente que são aprovados por Deus. Que não vai negar a sua fé mediante a dificuldade, as perseguições que mais na frente vai ter sobre a face dessa terra. Porque vai chegar um dia que o inimigo entrar na tua casa e falar: ó, tu nega, ou senão se não negar, tu vai morrer. E aí você não pode negar. Vai chegar o tempo que a igreja vai ser perseguida na face desse estado, desse Brasil, e muitos vão negar a fé em Cristo Jesus. E eu fico preocupado com a situação de certo crente por aí. Porque tem igrejas que não estão preparando os crentes, né? Tem pastores que estão dentro da igreja que não estão preparando os seus crentes dentro da igreja para poder estar preparado para não negar o nome de Jesus. Imagina a situação. Eu quero citar alguns homens e mulheres de Deus que não negaram a sua fé mediante as perseguições. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque falou que não era digno de morrer como seu peixe. Imagine o tamanho da fé desse homem. Pegaram Pedro estava em Roma, e ele ficou sabendo que os cristãos estavam presos no Coliseu. Era centenas de cristãos que estavam presos. Assim relata a história. E Pedro, quando ficou sabendo que os cristãos estavam presos, a Bíblia fala que ele se entregou pelos cristãos e morreu por todos aqueles que estavam presos. Porque o governador de Roma pegou os cristãos e estava matando. Mas o governador queria pegar a cabeça. Quem era a cabeça daquele momento da igreja era Pedro. Naquele momento era o apóstolo que estava na direção daquele santo ministério ali em Roma naquele momento. E Pedro, sabendo que aquele povo ia morrer por causa dele, e a história fala que ele se entregou por amor dos cristãos que estavam presos. Mas quando ele se entregou, eu acho isso aqui lindo. Ele falou que não queria morrer como seu mestre, porque ele não era digno. E ele morreu de cabeça para baixo, eu imagino. A cruz, né, forma de cruz, é assim, né? Estava assim, ó, para baixo. Imagina a dor era maior. Porque quando uma pessoa era crucificada no madeiro, o sangue saía pelos pés, né? Saía pelos pés, porque furava os pés. Imagina, furava esse osso aqui, a junta. Ele furava aqui as asfalto. Não era nada, era furado aqui. E os pés eram furados aqui, ó. Onde é que tem uma marca assim nos pés? Assim mais ou menos. Era crucificado, pregado. Então quando o sangue descia, ele saía daqui dos pés. Agora você imagina a situação que veio naquele momento, de cabeça para baixo. O sangue estava rodando de cima para baixo. Ele estava todo lavado de sangue. Mas ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda, compreenda nesta noite. Não negue a tua fé, porque grandes coisas Deus tem preparado para você naquele grande dia. E compensa passar por tudo, compensa ser crente, compensa não negar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque se você negar, Ele vai te negar mediante o Pai. E não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade que você está passando, mas não negue a Jesus de Nazaré.
André foi crucificado numa cruz em forma de X, mas não tem como a sua fé em Cristo Jesus. Tomé, aquele que duvidava, foi morto na Índia por lança de 4 soldados. A história fala que 4 soldados pegaram Tomé, pegaram as balanças e lançaram sobre ele. Os 4 vezes, imagina a situação. Mas ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. Não negue a tua fé diante da dificuldade desta vida. Seja crente verdadeiro. Mateus foi apredejado até a morte da Antioquia, mas não negou a sua fé em Cristo Jesus. Felipe foi crucificado também por não negar a cruz de Cristo Jesus. Bartolomeu foi enforcado vivo e depois foi decapitado. Cortaram ele, cortaram a sua cabeça, cortaram as suas mãos, os seus pés e espalharam o seu corpo sobre aquela província, mas ele não negou a sua fé em Cristo Jesus. E muitas vezes nós queremos negar Jesus por muita coisa. Faltou um arroz, Jesus, só está deixando faltar um arroz. Já quer negar Jesus, não é assim não. Nem só de bom viver ao homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Tem pessoas que negam Jesus por uma roupa nova. Eu não estou com a roupa nova, não vou para a igreja. Para de ser besta, não é? Porque muitos tomaram por não negar a cruz de Jesus com a sua própria vida. E o que nós passamos, negar o que eles passam. Tiago foi apredejado, mas não negou a cruz de Jesus. Matias foi morto na fogueira para iluminar o caminho dos romanos, mas não negou a cruz de Jesus. Agora você imagina a pessoa ser queimada na fogueira, mas não negar a cruz de Jesus. Aleluia. Simão, o Zeló e Judas, ou não os Iscariotes, eles foram mortos a machadada, porque eles não adoraram o Deus Sol. Agora você imagina. Provavelmente foi no Egito, porque eles adoravam o Deus Sol. Mas não negaram, foi a machadada. Imagina, a machadada. A situação daqueles homens de Deus, mas eles não negaram sua fé em Cristo. Paulo, nós sabemos que ele foi decapitado. Paulo foi apreciado primeiro. O governador pegou ele pela garganta, com a mão só, e forcou ele, porque Paulo era baixinho, né? Era um homem pequeno. Forcou ele com as suas próprias mãos. Depois pegaram Paulo, decapitaram ele, cortaram sua cabeça, cortaram seu corpo e espalharam por toda a hora. Mas ele não negou a sua fé em Jesus. Até que você entende, compreende que a fé que você tem em Cristo Jesus vai te dar força nos momentos que você vai precisar. Porque por enquanto nós estamos vivendo de pegar a palavra louca. Nós temos liberdade. Mas o inimigo está querendo fechar o cerco da igreja, acabar com os crentes, fechar as portas da igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, porque é a palavra de Deus. É cumprimento da palavra. Mas aquele que perseverar até o fim, grande vitória vai alcançar na parte. Não estou querendo botar medo em você, não. Estou querendo te preparar para um dia mau, te preparar para a adversidade que vinha vir sobre a face dessa terra. E nós temos que estar preparados. Porque aquele que não está preparado não vai conseguir vencer a dificuldade desta vida. Em qualquer momento pode negar o nome de Jesus. E se negar uma vez, acabou. Não adianta voltar mais. Negou uma vez, acabou. Então aprenda nesta noite a valorizar o nome de Jesus no seu nome. Foi ele que morreu na cruz do Calvário para te dar a tua vitória. Eles pegaram ele pendurado naquele madeiro, botaram a cruz sobre a sua cabeça, cuspiram na face dele, bateram no rosto dele, pegaram uma cana e batiam sobre a sua cabeça, escarneceram dele naquele momento. Sabe por quê? Por mim e por você, porque ele sabia que um dia você ia ouvir esta palavra e aceitar ele, ia aceitar ele. Então não negue a sua fé. Maior prova passou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas
contigo. Então, não desvaneça a tua fé. Não negue a Jesus neste dia. Seja crente verdadeiro. Aleluia. Muitos que estão por mortos na fogueira, mas não negaram a sua fé em Jesus. Muitos que estão por mortos dentro do Coliseu, por leões,